Neste sábado, Flamengo e Nova Iguaçu farão a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2024, às 17 horas, neste palco que você está vendo, o Maracanã. O Flamengo deve ter desfalques importantes para a primeira partida da final do Campeonato Carioca. O retrospecto é favorável ao Flamengo. Tudo isso você vai ver agora no Visão de Bola, o seu canal de esportes na plataforma. Isso mesmo, Flamengo e Nova Iguaçu farão a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Enfim, depois de passados a data FIFA, Flamengo e Nova Iguaçu chegaram às finais com mérito, o Flamengo eliminando o Fluminense em 2 partidas com placar agregado de 2-0, o Nova Iguaçu passando pelo Vasco da Gama com empate no primeiro jogo de 1-1, jogando muito mais do que o rival. E no segundo jogo, surpreendentemente, Bill faz o gol e elimina o Cruz Maltino da suposta final que faria com o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu não é um time bobo. O Nova Iguaçu é um time bem preparado pelo seu treinador, tem jogadores importantes como o centroavante Carlinhos, um matador nato, um jogador de muita técnica, tem o Bill que vem da base do Flamengo, já passou pela Ucrânia, mas aí está no futebol brasileiro novamente pelo Nova Iguaçu. E será uma final onde terá praticamente torcida única, né? A torcida do Flamengo é uma torcida muito gigante, devemos ter alguns remanescentes, alguns torcedores do Nova Iguaçu que estarão no estádio, mas nós sabemos que a torcida maior no Rio de Janeiro é a torcida do Flamengo. O Flamengo é amplamente favorito pelo elenco, pelo técnico, pela estrutura, pelo poder financeiro que o Flamengo tem. O Flamengo é amplamente favorito da final do Campeonato Carioca 2024. O Flamengo terá desfalques importantes, como você já sabe, Gabigol supostamente está suspenso por 2 anos até o recurso que vai ser julgado pela corte arbitral na FIFA, né? Pela corte na FIFA na Suíça, até que o Flamengo vai entrar com a representação para poder defender o jogador, e o Flamengo tem esperanças de que o jogador Gabigol, o Gabriel Barbosa, seja liberado e a sua pena seja mais branda, seja revestida em multa, e o Gabigol possa ajudar o Flamengo em 2024. O Flamengo é amplamente favorito, isso aí ninguém discute. O Flamengo tem melhor time, o Flamengo tem uma defesa super consistente que não leva gol. O goleiro Rossi bateu o recorde que até então era do goleiro Cantarelli, há muitos anos atrás, na década de 70. Cantarelli ficou 10 jogos sem levar gols, já são 11 jogos que o Rossi, arqueiro argentino, está sem levar gols na meta rubro-negra. E o Flamengo tem um poderio no meio-campo fantástico, né? O Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem De La Cruz, o Flamengo tem Eric Pulgar, que deve estar voltando, Fabrício Bruno, que está voltando da seleção brasileira, o Flamengo tem as laterais Vina, que estava na seleção do Uruguai, o Flamengo tem Ayrton Lucas, que estava com a seleção brasileira, o Flamengo tem Varela, também que retorna da seleção uruguaia. E do ataque o Flamengo tem Pedro, o centroavante matador do Flamengo, juntamente com Everton Cebolinha, que vive uma fase áurea. O Flamengo ainda se dá o luxo de ter Bruno Henrique. O Flamengo se dá o luxo de ter Bruno Henrique na reserva. O Flamengo ainda tem Léo Ortiz, que contratou a peso de ouro, zagueiro, que foi contratado a peso de ouro do Red Bull Bragantino e está no banco de reserva. Por isso, por essas e outras coisas, o Flamengo é favorito. Mas eu quero dizer uma coisa para nós rubro-negros: pezinho no chão, calçar as sandálias da humildade, porque nada está ganho. Nós temos exemplos, claro, aí do Vasco da Gama, que foi eliminado pelo mesmo Nova Iguaçu, e temos exemplos vividos na pele, como o Santo André, quando perdemos a Copa do Brasil para o Santo André. Então o Flamengo não deve entrar de salto alto. O jogo, como diz o ditado, né, é um ditado batido e rebatido, só termina realmente quando acaba. É isso mesmo.
Quando encerrar a partida, aí pode comemorar. Agora o favoritismo é amplo, agora tem que se produzir em campo para fazer valer o favoritismo que é dado ao Flamengo. O Flamengo também não deve ter a presença de Wesley, né, que se machucou, teve um estiramento na coxa e não deve estar em campo hoje, neste sábado, contra o Nova Iguaçu. Será desfalque no banco de reservas e o Flamengo pode ter o lateral direito Santiago Ocampos. Pode ser uma novidade, mas um estrangeiro. O Flamengo contratou esse jogador do Paraguai e esse jogador vem treinando, reforçou a equipe sub-20, inclusive é campeão da Libertadores sub-20 pelo Flamengo e agora pode estar fazendo a sua estreia no time profissional numa final, substituindo, pelo menos estará presente no banco de reserva. Caso aconteça algo com o Varela, que é o titular, pode dar uma oportunidade ao lateral muito elogiado, Santiago Ocampos. O retrospecto entre Flamengo e Nova Iguaçu, ele vem com 13 partidas, um favoritismo amplo, gigantesco do Flamengo. Esse retrospecto são 13 jogos. Durante esses 13 jogos, todos pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu 10 partidas contra o Nova Iguaçu, sendo que 5 partidas foram 5 partidas seguidas contra o Nova Iguaçu. Teve 2 empates, inclusive um dos empates agora em 2024, quando o Flamengo disputou na primeira fase o jogo contra o Nova Iguaçu, com a equipe sub-20 comandada por Mário Jorge, essa mesma equipe que foi campeã da Libertadores 2024 no Uruguai. O Flamengo tem uma derrota de 1-0 sofrida em 2006 e o Flamengo tem as maiores goleadas do Flamengo contra o Nova Iguaçu, são 2 5-0. Exatamente, em 2022 o Flamengo aplicou uma sonora goleada no Nova Iguaçu pelo placar de 5-0. E em 2023 o Flamengo refez novamente o placar por 5-0 no Nova Iguaçu. O técnico do Nova Iguaçu fala que é diferente enfrentar o Flamengo, que ele sabe do poderio ofensivo, teria que saber mesmo, sabe que é um clube gigantesco, sabe que é um clube que está preparadíssimo para vencer não só o Campeonato Carioca, como vencer também a Libertadores da América e vencer também o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ou seja, o Flamengo é favorito a tudo, sem querer humilhar os outros, mas sabendo pelo poderio financeiro e o elenco, a parte técnica que o Flamengo tem. O Flamengo é favorito amplamente a tudo. O técnico do Nova Iguaçu fala que o Flamengo, ele sabe a dificuldade de enfrentar o Flamengo, mas que não vai jogar atrás, que ele tem um DNA ofensivo e da mesma maneira que enfrentou o Vasco da Gama, vai enfrentar o Flamengo. Eu também acho que para ser um jogo bonito, para ser um jogo bem visto, para que a torcida possa ir e ter um grande espetáculo, Nova Iguaçu tem que fazer frente ao Flamengo, tem que enfrentar, perdido por 1, perdido por 10. Tem que enfrentar o Flamengo de igual para igual, ir para cima, sabendo guardar as devidas proporções, explorar o contra-ataque, como é típico de um time de menor expressão, de um time menor, inclusive do Rio de Janeiro, contra os grandes, explorar o contra-ataque e tentar causar alguma dificuldade à equipe rubro-negra. Neste sábado, às 17 horas, Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã farão a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2024. Para que aqueles que não torcem para o Flamengo, certamente a torcida do Nova Iguaçu estará reforçada por torcedores do Botafogo, torcedores do Vasco da Gama e torcedores do Fluminense. A torcida do Flamengo não precisa disso porque é gigantesca e certamente vai lotar o Maracanã. Lembrando que o mando de campo momentâneo, o mando de campo na primeira partida é do Nova Iguaçu. O mando de campo na primeira partida é do Nova Iguaçu e não do Flamengo. O Flamengo, por ter melhor campanha durante todo o campeonato, está invicto e só ter levado um gol, justamente esse gol que foi no empate da equipe sub-20 que levou contra o Nova Iguaçu, o Flamengo
será mandante na segunda partida. Então as questões do ingresso, valores de ingresso, tudo pertence ao Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que comanda os valores de ingresso, a torcida que vai estar em campo, tudo é gerido pelo Nova Iguaçu. A segunda partida, tudo será gerido pelo Flamengo. Então nós estaremos aí de olho nessa partida belíssima de futebol pelo Campeonato Carioca, que está encerrando a temporada 2024 do Campeonato Carioca. Estaremos de olho e torcendo, é claro, pelo nosso Mengão para levantar mais um caneco. Para o Nova Iguaçu está de parabéns por ter chegado a essa final, deixando clubes tradicionais como Botafogo, Vasco e Fluminense, e está na final do Campeonato Carioca. Visão de Bola, o seu canal de esporte aqui no YouTube.